Bom dia, estamos começando mais um Bom Dia Baixada aqui na Santa Cecília TV. E hoje recebemos aqui em nossos estúdios o secretário de Governo de Cubatão, Fábio Inácio, que está a caminho, que foi vereador, secretário de Educação e atual é um dos homens fortes da prefeita Márcia Rosa à frente da secretária de Governo. E também para debater conosco o advogado empresário Rogério Conde. A expectativa de vida média dos moradores da Baixada Santista cresceu 4,5 anos entre 2000 e 2014. O crescimento é considerado o melhor do estado, que registrou aumento médio de 3,9 anos, de acordo com o levantamento da Fundação SEAD. Em seguida, ficou o Vale do Ribeira, onde as pessoas vivem, em média, mais de 4,4 anos. O presidente Dilma Rousseff deve ser afastada hoje em votação no Senado. A decisão precisa de voto da maioria simples dos presentes. A expectativa é de que a maioria vote pelo afastamento da presidente, que tem prazo máximo de 180 dias a partir da votação. O Ministério do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, vai relatar a ação apresentada pelo governo para tentar anular o processo de impeachment. O documento, um mandado de segurança elaborado pela Advocacia Geral da União, questiona o desvio de poder de Eduardo Cunha, que conduziu o processo como presidente da Câmara dos Deputados e argumenta que o ato foi viciado. A nomeação de Teori foi definida por sorteio eletrônico. Eu vou começar o programa conversando com Rogério Conde. Rogério, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Vanessa, bom dia toda a equipe de Santa Cecília do Bom Dia Baixada e principalmente a você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje será um dia bastante movimentado em Brasília, com ações do Valdir Maranhão e as movimentações do PT para tentar reverter o processo de impeachment da presidente. Como você avalia, enxerga essas manobras do Partido dos Trabalhadores para garantir aí alguma sobrevivência da presidente Dilma? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa dizer que a vinda, né, o surgimento do Maranhão do deputado Maranhão foi algo inusitado assim para todos, né? Até pouco tempo atrás era um ator político de pouca expressão, apesar de ocupar um cargo importante na mesa da Câmara, mas de repente isso é bom para que todos nós tenhamos aquela convicção do que eu sempre digo de como é importante o cidadão comum acompanhar a política, conhecer, lembrar de quem vota em todas as eleições para depois poder cobrar lá na frente, porque a atitude que ele tomou foi uma atitude, no mínimo, intempestiva, né? Completamente sem... Ele mesmo não conseguia justificar aquela tomada de decisão. Eu acho que faz parte do jogo político, ele adotou uma postura, às vezes eu até, não sei se não deveria nem falar isso na frente da TV, mas às vezes eu penso até que ele poderia estar fazendo isso até sendo orientado pelo próprio Eduardo Cunha, como uma retaliação. Eduardo Cunha deve estar pensando assim, vocês devem estar com saudade de mim. Apesar de tudo que eu fiz, vocês devem estar com saudade de mim. Uhum. Mas essas articulações todas ocorrem, como você disse no início, para tentar postergar ao máximo a permanência da presidente Dilma, de todo o grupo que acompanha, mas eu tenho certeza que hoje o Senado vai dar continuidade. Eu acho, não tenho dúvidas, que vai passar no Senado também. Uhum. E eu acho que a tendência realmente é que o processo de afastamento seja concluído. Sim. A economia, a Bolsa de Valores, dólar, têm sido diretamente afetadas aí com toda essa movimentação. Você acredita que a região também tenha sido impactada com essas mudanças? Não, eu não tenho dúvida. O Brasil inteiro, principalmente a economia de mercado, ela é muito influenciada pela situação política. Então, eu já tive a oportunidade de falar isso em outras vezes. Os grandes investidores, os grupos estrangeiros, principalmente, que investem muito, não só nos commodities que o Brasil exporta em grande quantidade, mas na indústria e tudo, através de uma segurança jurídica. Se você não tem segurança jurídica, os investimentos não acontecem. E toda essa situação
insegura, essa insegurança no Brasil política faz com que esses investimentos não aconteçam. Aí a bolsa estoura, o dólar vai lá em cima, o Brasil perde força para investir e a gente fica nessa situação. O que eu acho que todos precisam entender é que enquanto essa situação se resolver, o Brasil fica parado, os investimentos não acontecem e isso é prejudicial demais para toda a economia. Você acredita que todo mundo está segurando um pouco em virtude dos acontecimentos para ver o que vai acontecer? Não, eu tenho certeza. Eu tenho conversado com vários empresários. Eu andei assistindo algumas palestras de alguns consultores da Fundação Dom Cabral, que eu reputo como sendo uma fundação muito séria, com consultores muito competentes, e é unânime essa questão de que essa volatilidade, essa insegurança toda, esses picos, fica todo mundo esperando. O empresário, os próprios empresários nacionais não reinvestem na sua atividade profissional porque tem medo do que pode acontecer. Então, os bancos também acabam segurando as linhas de crédito, tudo fica esperando na iminência do que pode, de um Maranhão aparecer novamente ou dessas situações todas que geram essa insegurança. Então, eu tenho certeza, aqui na nossa região também, tenho certeza que o polo industrial de Cubatão é prejudicado, o porto, a atividade portuária é prejudicada. Isso reflete para todo mundo, não tem para toda a sociedade. Sim. Agora, voltando novamente para o Cenário Nacional, o país vive um dia histórico hoje, que é a votação do processo de impeachment. Qual a sua expectativa aí? Não, eu não tenho dúvida. Realmente o dia é histórico, você pontuou muito bem. Eu acho que é um dia para ficar lembrado, como outros que têm acontecido dentro desse processo todo, mas eu tenho certeza que hoje no Senado o presidente da Casa, Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, tem conduzido de forma coerente. Acho que tomou uma posição, teve uma postura muito positiva ao atropelar, vamos dizer assim, todas essas artimanhas do deputado Maranhão, e eu tenho certeza que não tem como não passar. Eu acho que os números já são claros, os senadores já praticamente deram publicidade aos seus votos. Eu acho que hoje passa tranquilamente no Senado. Perfeito. Levando em conta que todas essas manobras do PT, incluindo o pedido que o partido entrou para que o Supremo impeça que o vice-presidente, caso assuma, desonerar e nomear ministros para o primeiro escalão enquanto a presidente não for condenada, e o processo de impeachment aprovado no Senado, você acredita que um futuro governo deva impactar aqui na região mesmo? Não, eu tenho certeza. Acho que o Michel Temer, né, o vice-presidente Michel Temer, que vai acabar assumindo, ele tem uma relação importante com a nossa região. Primeiro assim, vamos pontuar da seguinte forma, para início. O importante para o Brasil hoje é mudar a agenda. A gente precisa mudar a agenda. Essa história toda que a gente estava citando agora nos comentários anteriores, que faz com que a economia não gire, que faz com que as pessoas fiquem na inércia, esperando os próximos acontecimentos. Eu acho que com a entrada do Michel Temer, a agenda muda. Eu acho que a expectativa e a perspectiva são outras. Então, eu acho que tudo isso é muito bom, é salutar para o país, né? O foco muda, a gente pula essa etapa, vira essa página. E o Michel Temer, diferente da presidente Dilma, tem uma relação muito grande com a nossa região. Ele tem uma relação, é do PMDB, como a prefeita do Guarujá, Maria Antonieta de Brito também o é. Ele tem uma relação forte com o Porto. Aliás, ele tem uma relação de muitos anos e muito estreita com toda a área portuária. Ele tem bons relacionamentos aqui em Santos, com vários empresários da cidade e tudo. Eu tenho certeza que vai ser
muito positivo. Me parece que ele está um pouco preocupado mais com os ministérios, com os nomes para cada ministério, e não tão preocupado com algum tipo de mudança, enfim. Você está vendo dessa forma também? Eu acho que ele está numa situação muito delicada, né? Você assumir a presidência da República num país grande como o Brasil, importante no cenário mundial como é o Brasil, nessa situação um pouco conturbada, eu acho que é interessante ele ter muitos pés no chão e fazer uma articulação política que seja conveniente para que essa agenda do qual eu estava falando antes, realmente seja mudada. Então, eu acho que é importante, sim, ele ter se preocupar mais com algumas medidas do que com os ministérios. Do que é importante para a política, e até no sentido de governabilidade, e o que é importante para a economia, enfim, para toda a situação, regularizar essa situação do país. Perfeito, obrigada. Com 7 votos a favor, a Câmara de Cubatão acompanhou o Tribunal de Contas do Estado e rejeitou ontem as contas relacionadas ao exercício 2012 da prefeita Márcia Rosa. A chefe do Executivo cubatense precisaria de 8 votos para derrubar o parecer, entretanto, só obteve 3. Recebendo Fábio Inácio. Obrigada pela presença. Obrigado. Agradeço, Rogério, todo mundo da Baixada Santista. Você é secretário de governo e acompanha a prefeita Márcia Rosa há muito tempo. Como você recebeu essa notícia sobre as contas? A gente já esperava essa votação por conta do momento político, né? Então, essa ideia da Câmara atualmente, da maioria de fazer oposição por oposição, está muito bem clara e colocada. Então, a gente já esperava esse resultado, que era o voto da rejeição das contas. Mas a gente continua trabalhando, né, dialogando, e vamos mostrar que realmente, devido à crise que atinge vários municípios, os erros apontados ali são fruto da questão da queda de arrecadação, dos problemas econômicos que grande parte das cidades do Brasil estão vivendo e sofrendo, né, com essa questão econômica. Fábio, quais os argumentos do TCE e do Legislativo para reprovarem as contas? Eles alegam questões de déficit fiscal, né, de ajustes de um ano para o outro que foram colocados, que o tribunal entende que não foram corretos deixar esse déficit, mas a situação hoje econômica faz com que os municípios tenham extrema dificuldade em manter todos os seus serviços, até porque muitos serviços foram ampliados. Então, na questão das creches, por exemplo, a gente passou de 700 vagas para quase 4.000, inauguramos UPA, inauguramos UBSs. Então, você tem uma ampliação do serviço e numa época do segundo mandato, onde a crise atingiu duramente a cidade de Cubatão, que é uma cidade industrial e que foi pega pela questão do fechamento da produção de aço na Uzi Minas e todos os problemas decorrentes disso. Rogério, esse resultado você acha que sinaliza aí um enfraquecimento da base de apoio da prefeita? Não enxergo dessa forma, não. Eu acompanho bastante a movimentação na cidade de Cubatão, até porque tenho relações lá de amizade, de afinidade, até profissionais. E eu não enxergo, não. Eu enxergo o que o Fábio realmente colocou. A situação, ela se agravou muito, a situação econômica. Não é um privilégio de Cubatão. Nós aqui em Santos também estamos sofrendo bastante com isso. E a gente percebe que no ano eleitoral tem uma série de candidatos ligados à Câmara, muitos deles vereadores mesmo. E você acaba criando uma situação no sentido de querer constranger a prefeita e a sua administração. Acho que essas colocações são feitas, a gente percebe e escuta alguns vereadores fazendo alguns posicionamentos que a gente percebe que não tem muito fundamento, e sim uma questão de desestabilizar e querer se projetar como um eventual sucessor. Em Cubatão, a prefeita Márcia Rosa tem passado um segundo mandato aí conturbado. Nos últimos meses, ela teve que se afastar do cargo mais de uma vez pela alegação aí de utilização de meios de comunicação e propaganda eleitoral antecipada durante a campanha de 2012. Essa foi mais uma manobra da oposição?
Na Você verdade, acredita nisso? essa alegação de que um jornal determinou a eleição da prefeita, ela é bem esquisita e estranha, até porque existe outro jornal que é de oposição ao governo, que só circula em época de campanha, ele voltou a circular agora, é um jornal conhecido na cidade, então de 4 em 4 anos ele reaparece com ênfase sempre no seu candidato. E esse jornal, de maneira nenhuma, desequilibrou. A prefeita foi eleita na primeira eleição com quase 54% de votos e praticamente manteve 53,4% dos votos na segunda eleição. E é uma ilusão achar que o eleitor se pauta o seu voto por uma leitura de jornal, até porque a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, esse argumento de que o jornal desequilibrou a eleição, ele é muito esquisito, estranho. Então, a gente viu como uma forma, uma tentativa de quem perdeu a eleição de tentar reverter o jogo na justiça, o que eles conseguiram, mas isso já foi revertido e não foi um período curto aí de 35 dias. Você acha que influencia, Rogério, a imprensa? Eu acho que hoje tudo influencia, né? Assim, a gente percebe, mas hoje o mundo está muito globalizado, a gente tem as redes sociais que têm um papel fundamental também. Agora, eu concordo com o ponto de vista do Fábio Inácio. Eu acho que um jornal, ou pontualmente determinado site, eu acho que o poder de influência, se a população ficasse, se o eleitor ficasse restrito a esse ou aquele veículo de comunicação, aí sim eu acho que nós poderíamos dizer que a influência é significativa. Mas hoje está muito pulverizado, eu acho que o acesso às informações hoje são vastos, os canais em que as pessoas podem procurar e se utilizam dela. A gente percebe, principalmente nas últimas eleições, o que a gente viu a força das redes sociais. Então, eu não acredito que um veículo, ainda mais no caso pontual que a gente está falando aqui, é um veículo muito pequeno, que eu acho que não tem um significado tão grande na influência do voto, não. Em Cubatão, a oposição tem dificultado muito a vida da prefeita, Marcia Rosa, mas em Santos estão dizendo que o prefeito não tem adversário. Você acredita nisso? Você acha que já está ganhando? Não, eu não acredito nisso, não. Eu acho que a democracia, ela existe justamente para contemplar as várias correntes políticas, várias correntes de pensamento. Acho que o prefeito, tenho certeza, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa está fazendo uma excelente gestão, tem trabalhado muito para elevar o nome da cidade, para os índices de qualidade de vida demonstrados na mídia apuram isso, mostram os fatos. Agora, existem outras correntes, existem outros candidatos, existem quadros importantes na cidade que não comungam da minha opinião e querem fazer algo dizem que de forma diferente. Eu acho que é válido isso, eu acho que, mais uma vez, fala que a importância das pessoas participarem do processo eleitoral, do processo político da sua cidade, da sua região, do próprio país. A gente percebeu agora, no caso federal, do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, como é importante que as pessoas participem, como é importante a manifestação popular. Então, eu acho que aqui em Santos é a mesma coisa. Eu acho válido, mas a gente percebe pelo trabalho que tem sido desenvolvido que as chances do prefeito se reeleger, eu acho que são muito grandes. Sim, obrigada. O cubatense Fernando Alves Lima, de 21 anos, é o mais novo campeão brasileiro de jiu-jitsu pela categoria pesadíssima, acima de 100 quilos. O título foi conquistado durante o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, entidade maior que rege a modalidade no país. Profissionais que trabalham em cozinhas escolares na rede de saúde e assistência social de Santos se reuniram no final da tarde de ontem para cobrar melhores condições de trabalho, reclassificação salarial e a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais. O secretário de Gestão, Fábio Ferraz, recebeu uma comissão de trabalhadores e membros do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, mas alegou ser impossível atender às reivindicações da categoria neste momento. Você conhece bem
administração de Santos. Como você avalia a reivindicação dos funcionários e a postura do secretário Fábio Ferraz com relação ao problema? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer para o Fábio que eu espero que esse atleta de jiu-jitsu de Cubatão seja a favor da prefeita, porque ele deve ser um atleta de mais de 100 quilos de jiu-jitsu ainda. Espero verdade. Que ele esteja do lado da prefeita. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu enxergo o secretário Fábio Ferraz como um profissional muito competente. Eu acho que eu tenho presenciado várias negociações, inclusive no caso dos servidores municipais e tudo. Eu acho que a postura dele é uma postura muito assertiva, assim. Eu acho que ele pondera bem, eu acho ele um bom profissional. Agora, a questão da reivindicação em si, eu acho que isso é natural. Eu acho que na sociedade, a sociedade é mutante, ela está sempre em evolução e as profissões, elas tendem a ir se aperfeiçoando com o tempo. Então, a reivindicação de uma diminuição, eventualmente uma diminuição de horários de trabalho, de condições melhores, só aqueles que realmente atuam na profissão é que sabem, com o passar dos anos, o que é melhor para a categoria. Agora, é o que nós comentamos no bloco anterior, nós passamos por uma situação econômica delicada em todo o país. Então, mudanças profundas, principalmente numa categoria profissional, elas impactuam significativamente na questão econômica, de salários, impostos e tudo isso. Então, isso precisa ser tratado com muita seriedade, com muita celeridade e, principalmente, que todos os lados, né, tanto o empregador como os empregados e, no caso, o próprio Fábio Ferraz, representando a prefeitura, tudo, tenham o bom senso para que, aos poucos, a gente consiga acomodar a situação. Fábio, Cubatão também tem sofrido com paralisações, agora com os funcionários da Corsã, que são responsáveis pela limpeza da cidade. O que está acontecendo? Então, na verdade, a gente volta a dizer que os municípios hoje enfrentam um grande desafio, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal. No caso de Santos, como são funcionários públicos, todos os municípios hoje estão ou no limite ou já ultrapassaram o limite da lei de responsabilidade fiscal, que são o limite lá de 54%. Em Cubatão a gente está com 52%. Santos, se eu não me engano, está com 51% e alguma coisa. Exato. Então a dificuldade dos municípios está nisso. A receita cai, o número de funcionários não diminui, porque é o mesmo, né? Com exceção das aposentadorias e poucas exonerações. Então isso é uma grande dificuldade para os municípios. Em Cubatão, a gente enfrenta a questão da Corsã, que foi uma empresa que nós, quando assumimos, resolvemos continuar, manter a Corsã com seus contratos, serviços, só que ela tem um passivo muito grande, trabalhista e civil, que volta e meia a gente sofre algum sequestro de recursos via judicial, e isso desequilibra muito a empresa, né? Então, ela tem problemas com certidões, problemas de pagamentos que a gente vem tentando equacionar junto com a administração da Corsã para que a empresa se mantenha. Então, nesse momento em que a gente tem as dificuldades, nós estamos tentando, né, renegociar dívidas, viabilizar, mas quando vem um sequestro judicial que leva 200, 300, 400 mil da empresa, isso cria uma dificuldade temporária. E hoje em Cubatão a gente tem trabalhado, apesar de todas as dificuldades, para manter o fluxo de pagamento, né, mesmo que às vezes isso ocasione algum atraso, para que a gente mantenha os pagamentos, mantenha os contratos e continue trabalhando. A Corsã é de extrema importância para a cidade e a gente valoriza muito isso. Falando um pouco aí do cenário político, eu no primeiro bloco conversei com o Rogério sobre isso. Hoje é um dia importante, uma votação muito importante, um dia histórico, e você faz parte do governo PT. Como você vê o afastamento da presidente Dilma, um possível afastamento, e a posse de Michel Temer? Bom, eu lamento que isso tenha ocorrido. Acho que tem uma série de coisas nesse processo que foram enviesadas, né? O
processo foi conduzido pelo presidente Cunha, ex-presidente da Câmara Cunha do PMDB, que infelizmente já tinha N provas de desvios e problemas na justiça, e que acabou conduzindo todo esse processo. A gente sabe que o presidente Cunha tem uma influência muito grande sobre os parlamentares e sobre a decisão dos parlamentares. Eu acho que a gente vai criar uma instabilidade muito grande que não é bom para o país, uma instabilidade política tremenda, que num momento de fragilidade da economia isso é muito ruim. Se caso hoje se confirme a tendência de que o Senado afaste a presidente, o Temer terá inúmeras dificuldades para governar, para conseguir governar, né, nesses 180 dias. E toda essa incerteza, né? Porque hoje depende muito da votação do Senado. Quantos senadores votarão a favor do impeachment, quantos votarão contra, porque isso vai pesar na decisão, caso seja confirmado o afastamento, depois de 180 dias, como que eles vão se comportar. E como é que você acha que pode afetar Cubatão especificamente? Olha, na verdade, todo esse processo já vem afetando, né? Acho que essa diminuição de investimentos numa cidade que tem uma Petrobras, numa cidade que tem uma Uzi Minas, numa cidade que tem a Vale, empresas importantes que são duramente atingidas pelo corte de investimentos, pela insegurança dos investidores, com a situação política do país, tudo isso afeta a cidade de Cubatão. E a gente veio trabalhando muito para tentar reverter essa situação, inclusive no caso da Uzi Minas, tivemos uma importante reunião com o empresário da Tequinte Térmio, que ele manifestou interesse de comprar a usina e retomar a produção de aço, que seria extremamente importante para a gente enfrentar esse momento de dificuldade. Você concorda com o Fábio? Pode afetar Cubatão dessa forma? Não, eu não tenho dúvida. É o que nós comentamos anteriormente. Eu acho que a situação toda afeta demais o país de um modo geral por força da insegurança, da instabilidade que isso acarreta. O empresário, ele não quer, ele fica desconfiado, né? E fica arriscado. Cubatão, por ser uma cidade industrial, sente isso de forma aguda, mas isso reflete nos investimentos do Porto, aqui em Santos, isso reverte em todos os aspectos da economia, e isso reflete diretamente no bolso do cidadão, porque os postos de trabalho acabam diminuindo e tudo isso. Mas é o que eu disse antes, eu acho que o país precisa agora de uma nova agenda, precisa pensar, passar por cima de tudo que está acontecendo e voltar às articulações políticas no sentido de fazer o país voltar a crescer e a gerar postos de trabalho. É isso que é importante, mudar a agenda. Se a gente fosse pensar em algumas medidas, quais seriam as que Michel Temer deveria tomar inicialmente para o país retomar a economia? Primeiro, a partir do momento que ele conseguir montar um ministério com integrantes que dêem a ele o mínimo de governabilidade, eu acho que aí sim ele pode pensar tomar umas medidas como algumas reformas que estão sendo postergadas há bastante tempo, com a reforma tributária, começar a acenar com isso para que profissionais técnicos comecem a pensar de que forma a gente possa fazer isso. Eu aqui fiz um programa numa outra oportunidade muito bacana com a ex-deputada e prefeita Thelma de Souza, e eu falei uma coisa que ela não gostou muito, mas eu volto aqui a dizer, eu acho que a gente precisa, primeiro dizer que eu adoro a Thelma, eu acho que a gente poderia pensar em flexibilizar um pouco essa relação do trabalho, das leis trabalhistas, sem nunca abrir mão das conquistas, das garantias sociais, mas de alguma forma, porque eu acho que um país só vai ser grande e só vai crescer se nós tivermos empregos para todos. E você gerar empregos é uma situação muito difícil, mas eu não enxergo de outra forma. Então eu acho que essas mudanças que precisam ser feitas, e eu acho que a sociedade precisa se apropriar dessa discussão, porque aí sim ela pode pressionar os seus congressistas, ela pode pressionar os atores políticos para que eles façam essas mudanças que são necessárias. Perfeito. Obrigada, Rogério.
A Prefeitura de São Vicente decidiu ontem interditar o deck do pescador. A alegação é de que a estrutura apresenta problemas e oferece risco aos frequentadores. A administração municipal não soube informar quando começam as intervenções nem os custos dos reparos. A informação é de que a Prefeitura aguarda repasse de verba do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias para que os trabalhos sejam iniciados no local. Devido ao aumento no número de profissionais desempregados, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cubatão vai realizar na próxima sexta-feira um mutirão do Cadastro Único, voltado aos moradores das vilas Natal, Esperança, Costa Muniz, Caminho 2, Conjunto Mário Covas, Sítio Novo, Ilhabela e Morro do Índio. O objetivo é auxiliar os desempregados a conseguirem os benefícios a que têm direito, após perderem o emprego por conta do fechamento de vagas no polo industrial. Fábio, nós acabamos de falar aí da iniciativa da Prefeitura de orientar os munícipes que perderam o emprego no polo industrial como buscar o benefício do seguro-desemprego. Quais são os outros impactos do fechamento da Usiminas na cidade? São vários, né? Na questão dos impostos, na questão da própria arrecadação municipal, principalmente na questão do emprego. O comércio também sente, empresas que prestavam serviço para a Usiminas, que tiveram seus quadros reduzidos. Então, afetou toda a cidade e também a Baixada. Acho que todo mundo sofreu com o impacto da questão das demissões da Usiminas e a Prefeitura vem tomando medidas, aí, o mutirão da assistência social é uma delas, a gente vai reativar o CVT, né, que é uma nova proposta de centro para o trabalhador, para que a gente possa tentar aí com cursos, com capacitação, enfrentar esse momento de dificuldade que todas as cidades estão vivendo. E a gente continua trabalhando bastante para tentar reverter esse quadro que se apresenta, que está colocado. O que eu falei no bloco anterior da questão da Usiminas é extremamente importante que a gente consiga, de alguma maneira, viabilizar, né, junto ao sócio. A gente sabe que isso depende não só exclusivamente da Prefeitura, mas essa compra por parte da Ternium seria extremamente importante para reativar a produção do alto forno e a gente ter um novo crescimento da economia. Rogério, você é empresário, claro. Como essa questão de Cubatão impactou as cidades vizinhas? Como é que você vê isso? Eu acho que, eu entendo que hoje a nossa região, ela está toda interligada. Você tem profissionais morando em Santos que prestavam serviços na Usiminas e prestam outros no polo industrial como um todo. Eu acho que toda a economia hoje, se uma cidade vai mal, as outras refletem nas outras com certeza. Eu acho que isso não é... Eu espero, principalmente como empresário, como santista, como morador da região aqui metropolitana, eu espero sinceramente que essas tratativas aconteçam e tenham frutos para que realmente a gente ative de novo a Usiminas e postos de trabalho novos aconteçam, a economia gire. Isso é importante para todo mundo. Eu acho que a economia é totalmente interligada. Eu não vejo hoje como uma cidade que faz parte aqui da Baixada se isolar economicamente, tudo. Elas estão interligadas, totalmente, né? Totalmente. Sim. Fábio, quais os projetos do PT para a região? Você deve ser um nome aí forte para a sucessão da prefeita Márcia Rosa, não? Eu sou pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. A gente já vem trabalhando essa questão junto com os aliados, né? Temos um grande número de aliados lá na cidade, uma chapa bastante consistente de pré-candidatos a vereador. E a gente espera trabalhar bastante para superar esse momento da cidade. O Rogério falou, acho que a gente tem que ter um novo olhar para a política. Acho que toda essa crise ela vai mostrar para nós um caminho novo. Acho que a política precisa se remodelar, de certa forma. Os políticos precisam pensar muito na questão da gestão pública com responsabilidade, na questão do diálogo maior com as comunidades, de estar mais próximo. Eu tenho falado muito isso. Os políticos precisam estar mais próximos da população
porque é a população que sabe e conhece melhor o seu bairro, os seus problemas. E a gente muitas vezes, agora como secretário de governo, fazendo essa interlocução, eu tenho ido a bastante comunidades, conversado bastante, e as pessoas, elas apresentam soluções, e às vezes simples, e que a prefeitura vai lá e realiza, e acho que essa forma de governar é uma forma excelente para o atual momento, dialogar muito, ouvir muito a população, saber das reais necessidades do povo e começar essa linha de ser menos de gabinete, né? E mais presente, acompanhando as obras, acompanhando as pessoas, dialogando, conversando, buscando soluções, explicando as dificuldades, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada do poder público. Então a gente precisa hoje trabalhar muito junto da população para que a gente reverta esse quadro e tente tirar um pouco essa ideia que as pessoas estão tão ruim da política, tão negativa, e a gente precisa enfrentar isso, porque a política ela é extremamente importante para definir todas as questões da nossa vida, então a gente não pode abrir mão disso. Fábio, quais são as cidades da região em que você acredita que o PT lance candidatos à prefeitura? Olha, hoje eu acredito que Cubatão, com certeza, Peruíbe, né? Há uma discussão de São Vicente lançar candidato, Santos ainda está discutindo esse tema, o Guarujá tem um pré-candidato, eu acho que são essas as cidades, e Itanhaém também está apresentando um candidato. Eu acho que essas cidades podem ter candidato, mas há uma tendência, por exemplo, de Santos, São Vicente, Itanhaém, Guarujá discutirem possíveis alianças aí com outros partidos, né? Você concorda com o Fábio? Não, eu não tenho dúvida. Eu acho que no caso especial de Cubatão, eu acho que a Márcia Rosa, prefeita, realizou um trabalho importante, significativo. Acho que ela sempre procurou estar associada, né, a políticos da cidade que conhecem bem a realidade da cidade. Eu acho que a pré-candidatura do Fábio Inácio é uma consequência, né, natural desse trabalho todo que tem sido feito. Com relação às outras cidades, eu enxergo que o PT, apesar de muitas vezes o ator político em si, às vezes ele precisa até se distanciar, ele não pode falar isso publicamente, tudo da própria relação federal e tudo, mas eu acho que cada um sabe a sua realidade dentro do seu município, então os candidatos do PT, por melhores que sejam alguns quadros, vão ter um pouco de dificuldade por força de tudo que está acontecendo, mas eu enxergo que em Cubatão, especificamente, eu acho que as coisas vão fluir mais naturalmente. Eu acho que o Fábio Inácio lembrou bem, eu acho que agora é o momento certo das pessoas usarem, que eu sempre digo, a maior ferramenta de transformação da sociedade que elas têm na mão, que é o voto, para poder fazer a leitura da sua cidade, enfim, saber exatamente, eu acho que realmente quem mora na cidade, o munícipe é que sabe o que ele precisa. E essa nova leitura da política nacional, eu acho que vai dar essa situação e essa condição ao eleitor para que ele escolha da melhor forma possível o seu candidato. Perfeito. Com Michel Temer na presidência, pode haver uma mudança nas eleições municipais da região, Fábio? Olha, eu acho que localmente a realidade ela é diferente da realidade federal, né? As alianças são outras. A gente lá, por exemplo, tem um arco de aliança de quase 11 partidos, muitos que estão na nossa base. Ontem nós tivemos o lançamento, uma campanha de filiação do PRB, que está na nossa base, o PDT. Então, uma série de partidos localmente tem um posicionamento diferente do seu posicionamento em relação ao governo federal. Porque o município tem questões muito particulares, muito próximas ali, que envolvem outras questões que não a do governo. As pessoas moram no município. As pessoas moram no município. Então, a relação é um pouco diferente, um pouco até distante dessa questão do governo federal. A gente espera que, de qualquer
governo que seja, eu tenho esse pensamento. A gente tem que hoje pensar muito na questão das políticas públicas e não olhar bandeiras. Eu acho que o grande erro é os governos olharem para o partido e não destinarem recursos. Não vou destinar recursos à cidade tal porque é do partido X. Eu acho que a gente tem que pensar na população, pensar nas políticas públicas, principalmente nesse momento. Então, seja o PMDB que esteja governando o país, seja o PT ou o PSDB em São Paulo, acho que a gente tem que se relacionar da melhor forma com os municípios, porque aqui que estão as pessoas, aqui que elas precisam. A gente cita o caso da saúde na Baixada Santista, que é um problema muito sério e que a gente precisa tanto do governo federal, tanto quanto do governo estadual, para que a gente possa resolver. Sim. Cubatão hoje tem um hospital que ele é praticamente financiado pelo governo municipal, quase 80%, e cerca de 20% pelo governo federal, e nós não temos participação do governo estadual. Então, a gente precisa que o governo estadual entre, porque até o Hospital de Cubatão ele não atende só pessoas de Cubatão, sim, ele atende pessoas de São Vicente, pessoas de outras cidades. Então, se a gente não discutir isso metropolitanamente, essa questão da saúde, da logística, se a gente não envolver os municípios e transformar essa região de fato em região metropolitana, a gente vai ter uma série de dificuldades e problemas. Fábio, você acha que haverá uma renovação na Câmara Municipal de Cubatão? Eu acho que a gente tem lá hoje 11 vereadores, teremos ampliação para 15, alguns são pré-candidatos a prefeito, então a tendência é que a gente tenha aí uma renovação muito grande. As considerações finais, Rogério, que a gente já está terminando, por favor. Bom, primeiro agradecer o convite mais uma vez, estar participando do Bom Dia Baixada, é sempre um prazer. Quero também, primeira vez que eu e o Fábio Inácio, que eu acho que nós participamos de algum debate desse, quero dizer que foi um prazer também, e agradecer ao telespectador pelo prestígio, pela audiência. Obrigada mais uma vez. Fábio, por favor, as considerações agradecer finais. O Rogério aqui pelo debate, é sempre importante a gente estar discutindo a nossa região, a nossa cidade, e agradecer a todos da Baixada Santista. Obrigada mais uma vez pela presença. Galeria Brás Cubas recebe exposição internacional a partir de amanhã até 12 de junho. A mostra fotográfica Fé e Fogo traz 20 registros realizados pela norte-americana Jane Tuckerman. O trabalho pode ser conferido de segunda a sábado, das 13 às 19 horas. E a entrada é gratuita. E você acompanha a partir de agora, durante a nossa programação, a cobertura especial da votação do impeachment no Senado, com flashes de hora em hora sobre o andamento da sessão. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom dia e até amanhã.